Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o pastor Matusalém Especialista e hoje eu vou trazer detalhes importantíssimos sobre o Arcanjo Miguel. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: esse anjo, Arcanjo Miguel, é o mesmo Jesus ou este anjo é simplesmente um anjo criado por Jesus? Este assunto é burocrático, é sistemático, não é verdade? O assunto do Arcanjo Miguel. Quem é esse Arcanjo Miguel? Vamos estudar um pouquinho sobre esse Arcanjo Miguel? Então, muitas denominações ou religiões, como por exemplo a Igreja do Sétimo Dia, não é verdade? As Testemunhas de Jeová e muitas outras denominações brasileiras acreditam que esse anjo, chamado de Arcanjo Miguel, é o próprio Jesus. Mas existe uma gama muito grande de pessoas em todo o mundo e também aqui no Brasil que não sustenta esta tese. Ou seja, eles não acreditam que o Arcanjo Miguel seja o próprio Jesus. Então, quais são as provas que este Arcanjo Miguel é Jesus? E quais são as provas bíblicas que provam que este Arcanjo Miguel não é Jesus? Você já fez esse estudo? Você já pesquisou? Ainda não? Então, vamos fazer aqui um estudo bem resumido, porque não existem versículos bíblicos que provem diretamente que este anjo, o Arcanjo Miguel, seja Jesus, tá bom? Não existe versículo na Bíblia dizendo, olha, o anjo Gabriel é o mesmo Jesus. Você não vai encontrar isto na Bíblia, tá bom? Mas encontramos alguns detalhes na Bíblia que traz a intenção de que este anjo seja o mesmo Jesus. É exatamente isto que estaremos estudando agora. O texto bíblico fala, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo. Então, meu amigo, este Arcanjo Miguel é o príncipe dos arcanjos. Porque se você fizer um estudo no livro de Daniel, você vai descobrir que existem outros arcanjos. Este detalhe é muito importante. Não existe somente um arcanjo. E o Arcanjo Miguel é o príncipe dos arcanjos. Tá bom? Então, este anjo é chamado de anjo-chefe. Exatamente. O Arcanjo Miguel é chamado de anjo-chefe. Por quê? Porque a palavra arcanjo significa chefe. E Miguel significa aquele que é semelhante, é parecido a Deus, ou aparecido com Deus. A palavra Miguel, no original hebraico, significa aquele que é parecido ou semelhante a Deus. É por isto que muitas pessoas dizem que este arcanjo é o mesmo Jesus, por causa do significado do nome. Entendeu? O significado do nome Arcanjo Miguel. A palavra arcanjo significa chefe. E Jesus também é um chefe. E Miguel significa aquele que é semelhante a Deus. E Jesus é semelhante a Deus. Entendeu? Então as pessoas, principalmente os componentes da Igreja do Sétimo Dia e da Testemunha de Jeová, acreditam que, através do ponto linguístico e idiomático, esse anjo, esse Arcanjo Miguel, é o mesmo Jesus. Por causa do nome. Arcanjo significa chefe. E Miguel, que significa aquele que é semelhante a Deus. Tá bom? Isso aqui, pessoal, é muito importante porque é a primeira base desse pessoal acreditar que realmente esse anjo é o próprio Jesus. Mas a Bíblia diz o seguinte: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo. Então,
Observa que não é a voz de Jesus que é a voz de arcanjo. O mesmo Senhor Jesus descerá do céu com alarido. Tá bom? Quem vai fazer o alarido não é Jesus. Tá bom? Quem vai fazer o barulho de alarido não é Jesus, é os anjos. E a voz de arcanjo também não é a voz de Jesus, porque muitos dizem que a voz do arcanjo é a voz de Jesus. O mesmo Senhor descerá do céu com a voz de arcanjo, ou seja, Jesus vai descer com a voz de arcanjo, falando no idioma do arcanjo. Mas não tem respaldo bíblico. O texto bíblico está dizendo que Jesus vai descer do céu com alarido, ou seja, muitos anjos, como fala lá no livro de Enoque. Tá bom? No livro de Enoque fala sobre Jesus descendo com milhares de anjos. Isto está lá no livro de Judas. Está escrito que quando Jesus descer do céu para o arrebatamento da igreja, milhares de anjos descerão com Jesus. Então, os arcanjos descerão com Jesus. E aí Jesus vai descer do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. É claro que Jesus não vai descer tocando a trombeta de Deus. Não. Entendeu? Então Jesus vai descer do céu com alarido, porque alarido é guerra. Então vários anjos vão guerrear. Jesus vai descer do céu com a voz de arcanjo, ou seja, os arcanjos dando ordem. A palavra voz de arcanjo significa a ordenança dos arcanjos. O arcanjo Miguel vai descer ao lado de Jesus, dando ordem. E outros anjos trazendo o alarido. E outros anjos com a trombeta de Deus. Então, o pessoal do sétimo dia, da Testemunha de Jeová, meu amigo e minha amiga, vocês estão redondamente enganados, tá bom? No meu ponto de vista, os meus irmãos do sétimo dia, da Testemunha de Jeová, no meu ponto de vista, eles também têm a salvação na pessoa de Jesus, tá bom? Eu só não concordo com algumas questões que eles trazem, principalmente sobre essa ideia aqui de arcanjo, Miguel, seu próprio Jesus e outros fatores. Na verdade, eu discordo de aproximadamente 10 fatores apresentados pela igreja do sétimo dia, tá bom? Eu discordo de 10 fatores. E também eu discordo de 12 fatores da igreja da Testemunha de Jeová. Mas eu também concordo que eles vão alcançar a salvação através de Jesus, tá bom? Meu amigo e minha amiga, vamos continuar então, porque o mesmo Senhor vai descer do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então vai haver a ressurreição dos mortos. Tá bom? E depois nós que estamos vivos seremos arrebatados. Então, primeiro é a ressurreição. E depois de um tempo, segundo a história, é 40 dias, tá bom? Ou seja, primeiro vai acontecer a ressurreição dos mortos e depois de 40 dias vai acontecer o arrebatamento da igreja, tá bom? É aquela mesma ideia. Jesus ressuscitou e foi arrebatado depois de 40 dias. Assim também a igreja será ressuscitada, aqueles que morreram em Cristo, e depois nós, depois de 40 dias, nós seremos arrebatados, tá bom? Mas eu já fiz um vídeo sobre o alarido. Agora esse vídeo que eu acabei de fazer é sobre o arcanjo Miguel, porque esse arcanjo Miguel não é Jesus. Ele pode ter uma semelhança, mas não é o próprio Jesus. Um outro detalhe é o seguinte: quando nós estudamos a Bíblia, encontramos o nome, por exemplo aqui, Gamaliel, que significa um Deus que recompensa, ou Deus recompensa. Isso não significa que Gamaliel seja Deus, entendeu? Então, se nós formos seguir essa ideia de que o nome apresenta a característica da pessoa, então vamos dizer que esse Gamaliel seja o próprio Deus, porque Gamaliel significa um Deus que recompensa. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Gamaliel é um Deus? Não, Gamaliel é um homem. Agora, o nome de Gamaliel aponta para Deus. Assim também, o nome Arcanjo Miguel aponta para Jesus.
mas não quer dizer que seja Jesus, tá? Um outro detalhe que eu coloquei aqui é o seguinte: em João capítulo 10, versículo 34, por exemplo, o próprio Jesus falou: vós sois deuses. Ou seja, o homem é um Deus. Isso foi Jesus quem falou, lá em João 10, versículo 34. Lá no Salmo de número 82, versículo 1 e versículo 6, também fala que os juízes de Israel eram considerados como os deuses. Tá bom? Então, o homem é considerado um Deus. Por que que você que está me assistindo é considerado um Deus? Por que, minha irmã, você que está me assistindo é considerada uma deusa? Por que que você é considerada uma deusa? Porque você tem algo dentro de você que é indestrutível, que é o teu espírito humano, tá bom? O sopro de Deus. Isso é indestrutível. E quando uma pessoa é indestrutível, ou seja, ele não se acaba, ele é eterno, então ele é um Deus, porque Deus é eterno. Assim também você que está me assistindo é eterno. Todos são deuses. Até o diabo é um Deus, porque o diabo é eterno. Esse detalhe está no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 4. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Fala o quê? Fala que o diabo também é um Deus. Então, quando um homem é chamado de Deus, isso não significa que ele é Deus Jeová. Não. Você é um Deus. A Bíblia confirma no Salmo 82 que você é um Deus. Tá bom? A Bíblia afirma em João 10, 34 que você que está me assistindo é um Deus. Você é um Deus. Mas você não é Jeová. Você é um Deus minúsculo. Tá bom? Assim também, o arcanjo Miguel é semelhante a Jesus. Ele é poderoso? Sim. Ele é o chefe? Porque a Bíblia fala que a palavra arcanjo é chefe. Ele é um chefe? Sim. Mas ele é Jesus? Não. Não é Jesus. Até porque a Bíblia Sagrada diz que todos os anjos prestam continências a Jesus. Todos os anjos o adorem. Está lá em Hebreus, fala sobre isso, tá bom? Que todos os anjos adoram a Jesus. Inclusive Gabriel, Miguel, Salatiel e etc, etc, etc. Todos os anjos adoram a Jesus. Por que que os anjos adoram a Jesus? Porque lá no livro de Tessalonicenses, diz que Jesus criou todos os anjos. Tá entendendo? Jesus não é criado, Jesus é gerado. Jesus é filho de Deus. Já os anjos são criaturas. Tá bom? Isso aqui é muito sério. Observe, por exemplo, que no livro de Êxodo, capítulo 7, no livro de Êxodo, capítulo 7, Deus falou para Moisés: Moisés, vai para o Egito e você será um Deus diante de Faraó. Você já leu essa história que Moisés também era um Deus? Exatamente. É só você ler o livro de Êxodo, capítulo 7. Moisés era um Deus, sim. Mas Moisés era Jeová? Não. Assim também, o arcanjo Miguel é um chefe semelhante a Deus. Mas ele é Deus? Não. Ele é Jesus? Também não. Tá entendendo? Então, para vocês que acham aí que este Miguel é Jesus, vocês estão, redondamente enganados. Por exemplo, no livro de Deuteronômio fala que o diabo reivindicava o corpo de Moisés. O diabo reivindicava o corpo de Moisés. E aí, o arcanjo Miguel veio para lutar com o diabo, cara a cara. O arcanjo Miguel com o diabo. Só que o arcanjo Miguel, quando foi lutar com o diabo, a Bíblia Sagrada diz que o arcanjo Miguel teve que pedir autoridade a Deus. Isso prova que o arcanjo Miguel não é Jesus. Porque Jesus, quando vai repreender o diabo, ele não repreende o diabo no nome de Deus. Jesus repreende o diabo no nome dele, no nome de Jesus. Entendeu? Então Jesus não precisa orar a Deus para repreender o diabo. Já o arcanjo Miguel, quando lutou com o diabo, ele falou o quê? Ele disse o seguinte: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Não é verdade? O Senhor te repreenda, ó Satanás. Então,
O arcanjo Miguel, ele não disse, olha, eu te repreendo, Satanás. Porque senão o diabo ia dar nele, não é verdade? O diabo ia perguntar, quem é você, anjo, para me repreender? Quem é você para me dar ordem? Não é verdade? Aí o Miguel tinha que calar a boca, não é verdade? Mas o Miguel, que é o arcanjo, quando foi lutar, ele já foi com a palavra de Deus. O Senhor te repreenda, Satanás. Porque Miguel, o arcanjo, ele tem que pedir autoridade. É diferente de Jesus. Jesus não precisa pedir autoridade para Deus. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 4, o que é que Jesus disse para Satanás? Vai-te, Satanás, porque está escrito, somente o Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirá. Pronto. Jesus não precisa clamar a Deus, né? Jesus não precisa dizer, Deus te repreenda, Satanás. Não, porque Jesus tem muito mais autoridade do que o arcanjo Miguel. Você está entendendo? Jesus tem muito mais autoridade do que o arcanjo Miguel. Quando o arcanjo Miguel vai brigar, o que é que o arcanjo Miguel vai falar? O Senhor te repreenda, Satanás. Não é verdade? E quando Jesus vai brigar com o diabo, o que é que Jesus fala? Eu te repreendo, Satanás. Por que Jesus repreende e Miguel não repreende? Porque Jesus é filho e Miguel é criatura. Tá bom? É só você estudar esses detalhes todos e aí você vai chegar realmente a uma conclusão definitiva que realmente o arcanjo Miguel não é Jesus. Tá bom? Então, para todos vocês que acham que o arcanjo Miguel é o mesmo Jesus, infelizmente, vocês erraram grandissimamente. Mas eu quero terminar esse vídeo dizendo o seguinte, se você quiser detalhes profundos, adquiram os meus 2 livros. O livro de Gênesis, a revelação completa, com 715 páginas, e o livro dos sermões e as pérolas do conhecimento, com 720, tá bom? 715 e 720 páginas. Estes são os 2 melhores livros do Brasil a títulos de informações, porque trazem histórias extraordinárias do passado retroativo, do presente e do futuro progressivo, tá bom? Então, esses livros são fortes na questão da história retroativa, porque traz a história de vários personagens, tanto do mundo físico, como também do mundo espiritual, tá bom? E esses livros também são fortes na questão da escatologia bíblica, do futuro. Então você quer estudar sobre arrebatamento da igreja? Estão aqui nos livros. Você quer estudar sobre pré-tribulacionismo, meso-tribulacionismo ou pós-tribulacionismo? Estão aqui. Você quer estudar, por exemplo, sobre Nova Jerusalém? Está aqui o estudo nos livros. Você quer estudar, por exemplo, sobre reino milenar? Está aqui também no livro. Então, esses livros são especiais em questão dos assuntos do passado, do presente e do futuro. Inclusive, aqui nesse livro do Gênesis, tem detalhes que muitas pessoas ainda não ouviu falar. Sobre Deus gerando Jesus dentro da sua madre, tá bom? Sobre o princípio absoluto, sobre os céus, sobre os anjos, as 70 hierarquias de anjos. Tudo nesse livro do Gênesis. É muito bom. E o livro dos sermões, que trazem história de vários personagens bíblicos, mais de 200 nomes anônimos. Nesse livro traz 50 sermões com começo, meio e finalização, tá bom? Trazendo aí os 7 parágrafos de uma mensagem intelectual, de uma mensagem poderosa. Meu amigo, adquira realmente esses 2 livros, tá bom? Para você continuar crescendo na graça e no conhecimento. E cada dia que eu leio esses livros, eu fico admirado, porque tem detalhes aqui que realmente são importantíssimos. Eu estava lendo uma página desse livro dos sermões, que diz que Pedro, ele jogou a rede, não é verdade? E a rede rasgou, e vários peixes escaparam das redes, não é verdade? Mas segundo a história, só escaparam 154 peixes. Exatamente. Depois, Pedro jogou um anzol e pegou um peixe com a moeda na boca.
eram 154. Pegou um, ficou 153 lá no mar. Na segunda pesca, Pedro pegou 153 peixes grandes, que eram os mesmos peixes que escaparam da primeira pesca. Então, meu irmão, esses detalhes ninguém traz. Se você procurar nas redes sociais, você não encontra. Se você procurar no Google, no Facebook, no YouTube, não vai encontrar esses detalhes. Só aqui em meus livros que você vai encontrar detalhes importantíssimos sobre o passado, o presente e sobre o futuro, tá bom? Inclusive sobre a questão idiomática, linguística, sobre a questão da cultura judaica, tudo aqui nesses livros. E também, no meio desse ano 2021, no meio do ano, eu vou lançar o meu terceiro livro, tá bom? Então se prepara para adquirir o meu terceiro livro. Então que Deus te abençoe no nome de Yeshua HaMashiach, Jesus de Nazaré. Meu amigo e minha amiga, eu vou deixar detalhes importantíssimos. Portanto, assista esse vídeo até o final. Entretanto, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o like, curtir os meus vídeos. Não se esqueça também de ativar o sininho para novas notificações. Pegue o papel, pegue a caneta e vamos aos estudos. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O segundo livro do pastor Matusalém Especialista já está na pré-venda e você já pode adquiri-lo. O Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No Livro dos Sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 629-9408-0257. Você que gosta de conhecimento profundo, agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Atenção, líderes e liderados! O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém Especialista.
Nele você poderá encontrar detalhes importantíssimos da história antiga relacionada à vida cultural e religiosa dos judeus. Exemplos: 1. A árvore da vida era uma videira e a árvore do conhecimento era uma figueira. 2. Os animais que entraram na arca com Noé eram filhotes que vieram do Éden e por isso não eram carnívoros. 3. Jacó pintava as ovelhas com tinta das árvores para enganar seu sogro Labão. 4. Jacó tinha 90 anos de idade quando lutou com o anjo por 7 horas e sofreu a segunda circuncisão. 5. O povo de Israel recebeu as tábuas da aliança em um domingo, o qual se tornou o primeiro Pentecoste judaico. 6. As tábuas da aliança feitas da pedra do Monte Sinai eram transparentes e flexíveis que podiam ser dobradas como um pergaminho de couro. 7. Israel cortou e transportou a pedra de Meribá que jorrava água. Qual era o real tamanho desta pedra? Era leve ou pesada? 8. Judas Iscariotes tomou a Santa Ceia com Jesus. Depois ficou com remorso, entregou as moedas e se enforcou. Ele foi para o céu ou para o inferno? 9. O arrebatamento da igreja vai ter um período de 12 horas e vai acontecer 40 dias depois da ressurreição dos mortos. Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257. Atenção, líderes e liderados. O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém, especialista. Nele você encontrará assuntos preciosos de toda a Bíblia Sagrada, como por exemplo, João Batista era filho de Elias por descendência? Existem 7 céus e 7 tempos no universo? A serpente do Éden foi adotada pelo diabo e se transformou em um dragão vermelho? O Lago de Fogo é um planeta ou um fogo consumidor? Davi tinha 25 anos de idade quando matou o gigante Golias de 250 anos? A Arca da Aliança foi feita da madeira da sarça ardente? Pedro andou sobre as águas congeladas ou Pedro ficou leve e flutuou? Haverá casamento e família na Nova Jerusalém? O maná tinha 70 sabores diferentes? Qual era o real peso da cruz? E Jesus andou quantos quilômetros com a pesada cruz? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257 ou 629-9372-7723. Atenção, líderes e liderados. O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém, especialista. Nele você encontrará assuntos preciosos de toda a Bíblia Sagrada, como por exemplo, João Batista era filho de Elias por descendência? Existem 7 céus e 7 tempos no universo? A serpente do Éden foi adotada pelo diabo e se transformou em um dragão vermelho? O Lago de Fogo é um planeta ou um fogo consumidor? Davi tinha 25 anos de idade quando matou o gigante Golias de 250 anos? A Arca da Aliança foi feita da madeira da sarça ardente? Pedro andou sobre as águas congeladas ou Pedro ficou leve e flutuou? Haverá casamento e família na Nova Jerusalém? O maná tinha 70 sabores diferentes? Qual era o real peso da cruz? E Jesus andou quantos quilômetros com a pesada cruz? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257 ou 629-9372-7723.